Então, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma aula. E hoje nós vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo graças pelo dia de hoje. Hoje, em especial, eu peço preces à minha tia Dineia, que retornou à pátria espiritual, que ela faça uma boa passagem, que ela siga o seu caminho, não só ela, como os demais irmãos que estão em sofrimento lá em Israel, os irmãos que desencarnam sem nenhum guarnecimento de prece e oração, e a gente sabe o quanto isso é importante para aqueles que vão e também para aqueles que ficam. Então, rezemos a oração para dar início que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sejam bem-vindos. Hoje vamos tratar da parte segunda do mundo espírita ou o mundo dos espíritos, capítulo 4, da pluralidade das existências, a questão 188, encarnação entre os diferentes mundos. E aí nós pedir a Carla, vamos ler essa questão, e dentro dela vai ter uma citação ali, a nota de Kardec, falando sobre o morador sobre Júpiter. E aí eu perguntei a Carla se não seria pertinente que a gente colocasse o texto. E aí, então, a gente interrompe, a Carla bota esse texto do morador para a gente reler novamente e reavivar nossa memória, já que ele vai citar essa parte aí. Então, vamos lá. 188. Os espíritos puros habitam mundos essenciais ou se acham no espaço universal, sem estarem mais ligados a um mundo do que a outros? Habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos como aos homens da terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. Ou seja, eles possuem a possibilidade de se deslocar entre um e outro. E aí aqui está a nota de Kardec. Segundo os espíritos de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é dos habitantes menos adiantados, física e moralmente. Marte estaria ainda abaixo, sendo Júpiter o superior a muitos, a todos os respeitos. O Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, aos quais de lá irradiam seus pensamentos para outros mundos, que eles dirigem por intermédios de espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por meio de fluido universal. Considerando do ponto de vista que sua constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis como estariam em situação análoga. A Carla até me mostrou para nós numa aula um planeta que tinha 5 ou 6 sóis, não foi, Carla? O volume de cada um e a distância a que cada um esteja do Sol, nenhuma relação necessária guardam com o grau de seu adiantamento, pois que, no contrário, Vênus deveria ser tida por mais adiantada do que a Terra e Saturno e menos que Júpiter. Muitos espíritos que na Terra animaram personalidades conhecidas disseram estar reencarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição,
e há causado espanto que nesse globo tão adiantado estivessem homens a que a opinião geral aqui não atribuía tanta elevação. Nisso há de ser surpreendente, desde que se atenda a que possivelmente certos espíritos habitantes daquele planeta foram mandados à Terra para desempenharem aí certa missão que aos nossos olhos os não colocava em primeira plana. Em segundo lugar, deve-se atender a que entre a existência que tiverem na Terra e a que passaram a ter em Júpiter, podem eles ter tido outras intermédias em que se melhoraram. Finalmente, cumpre-se considera que, naquele mundo com nossos múltiplos, são os graus de desenvolvimento, e que entre esses graus pode-se mediar-la a distância que vai entre nós, do selvagem ao homem civilizado. Assim, do fato de que um espírito habitar Júpiter, não se segue que esteja no nível dos seres mais adiantados, do mesmo modo que ninguém que pode considerar na categoria de um sábio do Instituto só porque reside em Paris. As condições de longevidade não são tampouco em qualquer parte as mesmas que na Terra, e as idades não se podem comparar. Evocado um espírito que desencarnara havia alguns anos, disse que desde 6 meses antes estava encarnado em um mundo cujo nome é nos desconhecido. Interrogado sobre a idade que tinha nesse mundo, disse: não posso avaliá-la, porque não contamos o tempo como contais. Depois, os modos de existência não são idênticos. Nós lá nos desenvolvemos muito mais rapidamente. Entretanto, se bem não haja mais de 6 de vossos meses que lá estou, posso dizer que quando a inteligência, tenho 30 anos da idade que tive na Terra. Quer dizer, a maturação mental é mais veloz, pelo que ele descreve. Muitas respostas análogas foram dadas por outros espíritos, o fato de nada apresentar de inverossímil. Não vemos que na Terra uma imensidade de animais em poucos meses adquire o desenvolvimento normal, como um bebê, né? Diferença de um cavalinho que já nasce de pé, né? E a criança demora aí em cerca de 1 ano para caminhar. Por que não se poderia dar o mesmo com o homem noutras esferas? Notemos, além disso, que o desenvolvimento que o homem alcança na Terra, aos 30 anos, talvez não passe de uma espécie de infância, comparado com o que lhe cumpre atingir. Bem curto de vista, se revela quem nos toma em tudo por protótipos da criação, assim como é rebaixar a divindade o imaginar-se de que, fora o homem, nada mais seja possível a Deus. E aí eu queria que tu botasse o texto antes da gente fazer o comentário. Ou falasse sobre o texto para nós. Aí tu que sabe. Tá mudo. Desculpa. Eu posso ir lendo aqui o texto para que tu não tenhas que tirar da tela de novo para tu não te ver. Tá. Tá? Se o pessoal concorda, eu vou só lendo aqui. O que vocês acham? Pode ser? Sim. Todo mundo concorda? Então vamos lá. Descrição de Júpiter na Revista Espírita, né? De abril de 1858, Conversas Familiares de Além Túmulo, com Bernardo Palissy, em 9 de março de 1858. Aí vem uma nota explicativa antes. Sabíamos por evocações anteriores que Bernard Palissy, o célere oleiro do século XVI, habita Júpiter.
As respostas seguintes confirmam por todos os pontos o que em diversas ocasiões nos foi dito sobre esse planeta, por outros espíritos e através de diferentes médiuns. Pensamos que serão lidas com interesse a título de complemento do quadro que traçamos em nosso último número. Fato notável, a identidade que apresenta com as descrições anteriores é, no mínimo, uma presunção de exatidão. Ele se refere a um quadro que está no número anterior da Revista Espírita, em que eles mostraram detalhes de Júpiter, inclusive uma imagem foi desenhada apresentando notas musicais que nós até desconhecemos aqui. E como não há coincidência, um dos moradores de Júpiter é Mozart, tá? E o outro é o próprio São Luís, né, que ajudou Kardec na codificação. Então, vamos lá. Primeira pergunta que foi feita ao Bernard Palissy. Onde te encontrastes ao deixares a Terra? E ele respondeu, nela ainda me demorei. Ou seja, ele desencarnou, mas ficou por aqui, né? Em que condições estavas aqui, na última encarnação? Sob os traços de uma mulher amorosa e devotada. Era apenas uma missão. Ou seja, sua última encarnação já foi de missão, já não veio como prova e expiação, já veio em missão. Tá? Essa missão durou muito, 30 anos. Lembra-te do nome dessa mulher? É obscuro. Claro, ele não ia dizer, né? Eles sabem até onde eles podem ir. A estima em que são tidas tuas obras te agrada? E isso te compensa dos sofrimentos que suportaste? Que me importam as obras materiais de minhas mãos? O que me importa é o sofrimento que me elevou. Então, quando a gente olha esse tipo de resposta, a gente consegue entender que um espírito evoluído, que está bem mais evoluído do que nós, já não faz diferença para ele a importância que nós continuamos dando àquelas obras que foram deixadas aqui, né? Como um oleiro, aquele que trabalhava com arte. Então, ficaram essas marcas aqui. Então, o pessoal valorizava, olha, isso aqui era uma obra de Bernard Palissy, isso aqui era da fulana, era da Beltrana. Esse livro foi escrito pela Rayane, já desencarnou tem um século. Ela já passou por outras reencarnações, já não tem mais importância. É um Leonardo da Vinci. Exatamente. Então, o que acontece? O que importa para o espírito, na verdade, foi o aprendizado que os elevou, que nós aqui ainda costumamos chamar de sofrimento, né? Então, quando a gente se eleva, a gente passa a entender que o sofrimento é um aprendizado, é uma oportunidade abençoada de nossa melhoria, né? Então, é como aquela pessoa que certa vez chegou para o Chico Xavier e disse assim para ele, Chico, eu não consigo entender, tudo na minha vida dá errado, tudo dá errado, é relacionamento, é emprego, é saúde, tudo dá errado, eu sou uma pessoa que eu procuro estar sempre ajudando, eu tenho fé, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas parece que o resto tudo dá errado. O meu vizinho, que é uma pessoa que ninguém gosta, tudo dá certo para ele. Tudo, relacionamentos, ele tem os carros do ano, ele tem isso, ele tem aquilo. Aí diz que o Chico tocou no ombro dele e disse assim, meu amigo, é porque nós, por exemplo, eu e tu, já estamos colhendo. O seu vizinho recém está plantando. Entenderam aqui? Então, às vezes, aquilo que para nós, a vida do outro nos parece perfeita, ele está plantando, nós já estamos colhendo, ou seja, lá atrás nós já tivemos a vida fácil. Então, agora é hora de aproveitar a lição, né? Então, é mais ou menos isso aqui. O que importa é o sofrimento que me levou. Outra pergunta que foi feita ao morador de Júpiter. Com que objetivo traçastes
pelas mãos do senhor Victorium Sardou, os desenhos admiráveis que nos deste sobre o planeta Júpiter, onde habitas, com o fim de inspirar o desejo de vos tornardes melhores. É porque ao ver aqueles desenhos, a gente se encanta, né? Olha, poxa vida, imagina morar num lugar desse. Então, isso é um estímulo para que a gente queira melhorar. A gente busque nessa existência sermos cada vez melhores, reclamar menos, tentar fazer a nossa parte, né? Cumprir com aquilo que está determinado no nosso período reencarnatório, que foi acordado conosco. Então, não há muito que nós reclamarmos, né? A não ser filtrarmos mais as nossas escolhas também, tá? A 7ª pergunta que ele faz é: desde que vens com frequência a esta terra que habitaste tantas vezes, deves conhecer bastante o seu estado físico e moral para que possas estabelecer uma comparação entre ela e Júpiter. Rogamos-te, pois, nos esclareça sobre diversos pontos. E ele respondeu: ao vosso globo venho apenas como espírito. O espírito não tem mais sensação materiais. Então, ele apenas vem, ele até observa, mas as sensações que a Terra pode transmitir para ele, isso já não importa mais, ele já não tem mais essas sensações materiais, né? Aí ele passa a fazer, então, as questões sobre o estado físico, que Kardec, eles queriam comparar a nossa constituição física do nosso planeta com a de Júpiter. Tá? Então, ele começa com perguntas assim: estado físico do globo. Pode-se comparar a temperatura de Júpiter à de uma de nossas latitudes? Não. Ela é suave e temperada, sempre igual, enquanto a vossa varia. Lembrai dos campos elíseos que vos foram descritos. Aí vocês lembram aqui que, quando estávamos falando dos vários mundos, em que nós comentamos a questão da temperatura, e eu ainda comentei com vocês, o mundo, conforme vai sendo evoluído, até as questões climáticas vão ficando equilibradas. Então, não temos mais calor intenso, frio intenso, regiões com muito frio, com muito gelo, outros com muito calor, com extremas chuvas, com extrema seca. Então, tudo isso vai desaparecendo nestes planetas, nessas moradas mais evoluídas. Os campos elíseos que eles descrevem estão no número anterior, né? De flores, de plantas que a gente até nem conhece aqui na Terra, tá? A outra pergunta: o quadro que os se alguém quiser interromper, é só levantar a mão aí também tem mãozinha para levantar ali, lá nos 3 pontinhos lá tem a mãozinha para levantar, ou apenas abre o microfone e me interrompe aí, não tem problema nenhum, tá? O quadro que os antigos nos deram dos campos elíseos resultaria do conhecimento intuitivo que possuíam de um mundo superior, tal como Júpiter, por exemplo? E a resposta: do conhecimento positivo. A evocação permanecia nas mãos dos sacerdotes. Então, ele traz aquela intuição, né, de um mundo superior, um conhecimento positivo, um conhecimento de ter passado, né, por um mundo superior, e aí ele traz esse conhecimento de forma positiva. Tá? Então, aquela descrição daqueles campos foi feita através de uma evocação também daqueles que desenharam este quadro sobre Júpiter. Tá? A temperatura varia segundo as latitudes, como na Terra? Não. Então, tem horas que ele dá a resposta assim, como quem diz: já perguntasse isso, perguntasse de novo, né? Então, não. O espírito superior tem isso, ele é bem econômico, ele tem poder de síntese, ele não precisa ser prolixo, nem nós. Conforme nossos cálculos, o Sol deve aparecer aos habitantes de Júpiter
sob um ângulo muito pequeno e, em consequência, dar-lhes pouca luz. Podes dizer-nos a intensidade da luz é ali igual da Terra ou se é menos forte? Aqui nós temos que entender que ele estava colocando o cálculo da nossa posição, né? Então, pela nossa a posição de órbita, se imagina que em tal posição o Sol aparece para a Terra, em tal ângulo o Sol aparece para Júpiter, Mercúrio, Vênus, né? E aí, por isso, ele faz essa pergunta, que ele disse que deveria aparecer pouco, né? Ter pouca luminosidade do Sol ali. E aí ele responde assim: Júpiter é envolvido por uma espécie de luz espiritual que mantém relação com a essência de seus habitantes. A luz grosseira do vosso Sol não foi feita para eles. Então, é pouquinha coisa ali que o nosso Sol realmente precisa atingir, né? Por quê? Porque o ambiente é tão elevado que aqueles que habitam ali, com a sua própria luz, iluminam o planeta todo. Quando ele quer dizer com grosseira, ele quer dizer que é muito forte, no caso, para poder conseguir dar para a gente aquilo que a gente não tem. Exatamente, né? Uhum, Nosso planeta é muito denso, né? Sem uhum, contar que o nosso orbe terrestre aqui na nossa volta é uma zona umbralina muito pesada. Então, uhum. ela vai melhorando conforme vai se afastando da Terra. Então, para que nós tenhamos uma condição de luz, a gente precisa desse nosso Sol, que para nós, né, já faz algum estrago aí sem o filtro violeta, imagina para eles, que já são pura luz, né? Torra, os coitados vai virar fogueira, né? Ali, há uma atmosfera em Júpiter, ele está perguntando? Sim. Aí Kardec insiste na pergunta. A atmosfera de Júpiter é formada dos mesmos elementos que a atmosfera terrestre? Não. Os homens não são os mesmos. Suas necessidades mudaram. Existem água e mares? Sim. A água é formada dos mesmos elementos que a nossa? É mais etérea. E aí alguém ia te perguntar assim, mas por que que quando os exploradores, os cientistas olham, vão a esses planetas, não encontram nada? Por que que nós não encontramos nada? Porque nós vamos buscar nos outros planetas forma de vidas iguais a nós, e nós não vamos encontrar. Porque ali tem uma outra forma de vida, tem uma outra constituição, são outros agrupamentos de matérias que também tiveram seu início no fluido cósmico universal, mas que na sua condensação se apresentam de uma outra forma, né? Aqui, por exemplo, se eu não tenho mediunidade, eu consigo enxergar se tem os espíritos que estão aqui do meu lado, me auxiliando na fala, ou tentando me obsediar, ou tentando me interromper? Não consigo, né? Então, é a mesma coisa. Se a gente sai daqui para um outro planeta em que a população é extremamente evoluída, eu vou chegar, nem vou chegar, né? Já começa por aí, não vou nem chegar. Então, como que nós vamos? Nós estamos olhando para o mundo físico, aquilo que é visível a olho nu, mas a sua essência, a população daquele local, não nos é permitido ainda visualizar. Tá? Ficou bem claro aqui? Entenderam? Tá todo mundo tão calado? Tá todo mundo entendendo? Sim. Hoje eu estava escutando uma palestra da Mônica Medeiros, Eu e botei o vídeo dela aí, ali. Então a gente vê depois. Fala. ela estava incorporada com o seu veludo. Hum, E daí ela estava comentando, aí eles respondem perguntas, aí ele fez a palestra, responde perguntas. Daí uma pergunta é que tinha uma pessoa que a filha dela dizia que era de Marte e que queria voltar para lá. E daí perguntou o que era para fazer, né?
E aí ela disse, o seu Veludo, né, respondeu que era para ela dar graças a Deus, porque nessa ela ficou em Marte pedindo tanto para morar na superfície, para enxergar o céu, que ela teve concedido, né, esse desejo, e ela reencarnou na Terra conseguindo ver isso aí, conseguindo morar na superfície do planeta e não dentro do planeta. Então tá. Então agora não adianta querer voltar para lá, né? Tem que ficar por Agora não aqui adianta mesmo. querer voltar. Agora espera, né? Até desencarnar. Então vamos lá. A outra pergunta. Há vulcões? Resposta do morador de Júpiter. Não. Nosso globo não é atormentado como o vosso. Lá, a natureza não teve suas grandes crises. É a morada dos dos bem-aventurados. Nele, a matéria mal existe. Já imaginou, né? Uma praia tipo a Havaí, a gente não ficar com medo, assim, de um vulcão vir à tona, de repente? Tudo de bom, né? Mas a gente tem que pedalar muito para chegar lá, né? Ainda falta muita coisa. As plantas têm analogia com as nossas, ou seja, têm semelhança, né? Dá para comparar? Sim, mas são mais belas. Aí eu fico imaginando quando a gente olha essas orquídeas, essas rosas, essas flores. Agora está na época, né, do amor perfeito, que vem com aquelas pétalas, 3, 4 cores numa pétala só. A gente já se encanta de olhar aquilo, gente, só Deus mesmo. Imagina num mundo perfeito desses, né? Num mundo assim onde tudo é tranquilo, não tem nada para abalar, né? Agora ele vai passar ao estado físico dos habitantes. Isso é bem interessante agora, isso é de dar nó nos neurônios. A conformação do corpo dos habitantes guarda relação com o nosso, a conformação. Sim, é a mesma. Aí disse, como assim, né? Parei um pouquinho. Aí ele vai explicar. Podes dar-nos uma ideia de sua estatura comparada dos habitantes da Terra? Grandes e bem proporcionados. Tá? A conformação que ele quis dizer aqui é cabeça, corpo e membros, né? Então aí ele pergunta: grandes e bem proporcionados, maiores que os vossos maiores homens. Eu espero que ele não tenha pego, por exemplo, aquele pessoal que tem problema de gigantismo, né? Com 2 metros e vai alguma coisa. O corpo do homem é como o molde do seu espírito, belo onde ele é bom, o envoltório é digno dele. Não é mais uma prisão. Ou seja, nós somos o nosso tamanho real. Tá? Por que o nosso perispírito aqui, quando ele se expande, quando em desdobramento ele sai do corpo, ele se expande? Porque ele está apertado aqui, o coitado, né? Nós estamos comprimidos nesse corpo aqui. Nós somos maiores do que a nossa estatura física. Tá? Lá não. Lá o corpo tem o tamanho do seu espírito. Então, ele não tem problema nenhum com isso. Né? Se onde ele é bom, né? O envoltório é digno dele, não é mais uma prisão. Tá? Nosso caso aqui, imagina, né? Imagina se eu, o espírito, tenho 1,80 m, 1,90 m, estou mais do que apertada aqui numa estatura de 1,60 m, né? Então, eu acho que é por isso que quando a gente acorda, a gente se espreguiça para sobrar espaço para o perispírito voltar, né? Ele se expande, e quando ele volta, ele não Tá acha. amassado, coitado. Aí a gente tem que se espreguiçar para ele poder encaixar nos dedinhos, nos pés, nas mãos, né? Alguém aí? Jaque, Eduardo? Tem um vídeo depois, que eu vou passar quando você terminar, que tem uns irmãos extraterra, não sei se vocês viram esse vídeo, que foram achados no médico, mas eles são pequenininhos. São pequenininhos. E aí, eu essa vi. conformação, ela vai de acordo com a morada que ele vai estar. Exatamente. Alguns até com a questão moral também, né? Como ele disse aqui. Né? Então, Tá. vamos lá.
Esse texto aqui é grande, Raine. Se tu achar que tu quer passar o vídeo primeiro, a gente vê. Ele é pequenininho, quer que eu passe? Espera aí, para a gente ver. Sabe. Eu vou mostrar no vídeo Tá. um que eu escuto na ufologia, não sei se está certo para todos, que eles chamam de Greyzinho, que é um pequenininho, Os e Grey. a Sheiliana falando, né, o relato com a Mônica de Medeiros falando dela, 2,50 m, para a gente ver a Ó, viu? diferença. 2,50 m. Isso, para a Imagina. gente ver uma diferença ali rapidinho de uma fisiologia para outra. Vamos lá, então. Vamos ver Tá, se eu aí tu tem que parar essa tela que tu está compartilhando. Mãe, como é que eu volto aqui para você? Tá, parar. Parei, Aí, né? tá, aí tu vai de novo em compartilhar a tela e Mas eu tenho que escolhe abrir o vídeo de novo. Sim, senão tu não Peraí. consegue. Mas tem que... Peraí. Tem que estar no YouTube. Porque naquela hora se disse fecha tudo. Estava aberto, fechou tudo. Peraí, mas eu vou abrir. Enquanto tu vai abrindo aí, eu leio mais um pouquinho Isso, aqui. lê para mim. Tá. Agora ele vai perguntar sobre os corpos. Lá os corpos são opacos, diáfanos ou translúcidos. Há uns e outros. Uns têm tal propriedade, outros têm outra, conforme sua destinação. Aí, como se nós aqui tivéssemos, assim, diferenças de raças, né? Lá eles têm algumas diferenças da constituição, da aparência, né? Dos corpos, na propriedade. Conseguiste? Sim. Iniciar compartilhamento. Abriu? Abriu. Agora vamos ver se tem som. Vou dar o play, peraí. Nossa, foi este ano. Tá sem som. Não, não tem nada falando, ele só vai mostrar a imagem. Então aumenta a imagem ali, bota a imagem maior para a gente poder ver. Aí. Isso, perfeito. Parece com aquele ETzinho do filme. É, verdade. Esse aí parece aquele ETzinho do filme. Pronto, pequenininho, segue lendo, que agora eu vou botar o da Sheiliana. Tá. Vou achar aqui. Sheiliana. A outra pergunta ali é: concebemos isso para os corpos inertes, mas nossa questão refere-se aos corpos humanos. Resposta: o corpo envolve o espírito, sem o ocultar, como um tênue véu lançado sobre uma estátua. Nos mundos inferiores, o invólucro grosseiro oculta o espírito a seus semelhantes, mas os bons nada têm a esconder, podem ler no coração uns dos outros. Que aconteceria se assim fosse na Terra? Então, o Kardec, quando perguntou para ele, né, a questão dos corpos serem opacos, ele queria que ele explicasse na questão
em comparação a nós, né? Aos corpos humanos, que nós não enxergamos o espírito, nós só enxergamos a matéria. Então, ele diz, lá, o invólucro que envolve o perispírito, o espírito, ele é transparente, é como um véu transparente, porque não tem nada para esconder. Então, a gente consegue ler o coração um do outro. Ah, então, é como se fosse o próprio espírito, mas ainda tem um perispírito, só que de uma forma mais etérea, muito menos densa do que o nosso corpo aqui material, tá? Não achou? Não achei, não sei por que sumiu. Mas não faz mal, depois eu ponho lá no grupo? Coisa pra gente, Tá. E aí então, tá, e aí o que ela fala? Vou falando e aí depois eu volto ao nosso texto. Ele é alguém entrevistando a Sheliana, sei lá como se pronuncia, e aí ela fala que eles têm 2,50 m de altura, que a cabeça é mais, né, ovalada, e aí ele pergunta se eles têm filhos, e aí ela diz que é uma procriação por aproximação, que eles têm filhos. Então, que você vê que, que eles não têm nada, aparelho digestório, que eles são finos e esguios, essa parte inferior aqui toda da gente embrutecida já não existe mais. E aí ela vai dando como é no planeta dela, exatamente isso que você fala. Ela diz que as coisas lá não têm alteração de temperatura, tudo isso que você está falando aí no texto, ela vai falar. E aí depois é legal de assistir, mas aí eu boto lá para gente ouvir depois. Bota lá. Ela botando o relato, né? Eu vou botar o texto de volta. Então tá. Então, ali, vamos para a pergunta 22 aqui. Ficou claro ali, entender a questão dos corpos? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Não? Não, Desarraia, não. Não, eu não. Eu não. É os outros. Jaque, Eduardo, André, alguém quer comentar alguma coisa? Eu não enxergo mais quem é que está mais aqui conosco. Por enquanto está tudo tranquilo, estou aqui. Então tá bom. É que esse coisa de Júpiter aqui deixa a gente meio mudo, né? A gente fica querendo entender, querendo se colocar lá. É que a gente cresceu numa época que tinha muito filme de extraterrestre, né? Exatamente. Para nós, isso é uma coisa praticamente surreal, agora que a gente está tendo mais contato com essa realidade de fato. Então, ainda para nós é fictício. Parece um filme de ficção isso aqui. Gente, se não tivesse sido Kardec que trouxesse isso, a gente não ia acreditar, né? A gente dizia, não, foi alguém que fumou alguma coisa estragada. Né? Não, e o que eu fico olhando, vocês vão ver depois no vídeo que eu vou botar, que isso você fala no texto, a gente lê no livro de Kardec, não só da gente que é humano, mas dos irmãos extraterrestres. A complexidade que é da formação de cada estrutura, seja A mãe do Chico Xavier, no livro Cartas de uma Morta, as descrições que ela traz de Marte, Mercúrio, Saturno, Júpiter, é fantástica. Dá vontade de chamar uma espaçonave, me leva. Ali, então, pergunta 22. Há sexos diferentes? Sim, há sexo por toda parte, onde existe a matéria. É uma lei da matéria. Qual a base da alimentação dos habitantes? É animal e vegetal, como aqui? Puramente vegetal. O homem é o protetor dos animais, ou seja, nós deveríamos proteger. Né? Embora, né, em algumas questões do Livro dos Espíritos, o Kardec diz que a carne precisa da carne, o espírito precisa do espírito, mas isso a gente sabe que nós já temos condições de entender que não precisamos tanto assim, podemos ir diminuindo até o ponto que a gente vai não usar mais, né? Então, vamos lá. Foi-nos dito
que eles absorvem uma parte de sua alimentação no meio ambiente, do qual aspiram as emanações. Isso é exato? Sim. Comparada à nossa, a duração da vida é mais longa ou mais curta? Mais longa. Então, a resposta dele é assim, ele não espicha assunto. Uhum. Qual é a duração média da vida? E ele responde com uma pergunta: como medir o tempo? Então, o tempo é muito relativo, né? O tempo para nós aqui é outro, completamente diferente do tempo para eles lá. Então, tem no livro do Emmanuel, que tem por título Emmanuel, ele fala exatamente sobre a questão do tempo e a matéria, né? Que o tempo para nós aqui representa quase que um vício, uma necessidade, que é diferente para o tempo no mundo espiritual, né? Principalmente no mundo espiritual mais evoluído, mais distante da Terra, né? Quanto mais próximo da Terra, no orbe aqui mais próximo, ele se relaciona, ele está muito adaptado ao nosso tempo, aos nossos horários, aos nossos dias. Então, isso influi muito no projeto como um todo, né? Quanto mais afastado dos mundos inferiores, esse tempo vai se tornando mais difícil de ser medido, de ser calculado. Aí Kardec insiste com ele assim: não podes tomar um de nossos séculos por termo de comparação? Creio que mais ou menos 5 séculos, ou seja, 5 séculos de duração média de vida. Estão entendendo aí? Imagina. Eu estava estudando essa semana o Haroldo, faz umas 2 semanas que eu estou pegando os vídeos dele para me aprofundar. E aí ele estava tocando no ponto muito assim do tempo mesmo, né? Do tempo comparado daqui com o mundo espiritual. E ele estava falando que 1 ano aqui são 1000 anos no mundo espiritual. Portanto, se a gente dividir 1000 anos por 60, por 24 horas, vamos dizer assim, para saber a duração da hora no mundo espiritual, são 42 anos. Então, existe uma comparação nesse sentido, né? Isso também é muito relativo, né? Porque não é em todo o mundo espiritual que é assim, né? Então, depende muito, aqui já deu diferente, né? Aqui deu mais ou menos, ele deu uma comparação de um tempo de vida, mais ou menos 5 séculos, né? Então, tudo é muito relativo, depende muito do local, da evolução do mundo, do planeta, da onde a situação está acontecendo, tá? A outra questão é relativa à infância. O desenvolvimento da infância é proporcionalmente mais rápido que o nosso? O homem conserva a sua superioridade. A infância não comprime sua inteligência, nem a velhice a extingue. Ou seja, é como se essa infância não atrapalhasse a inteligência do homem, estivesse mais relacionada apenas à idade, por tempo, né? Já que ele não consegue dar muita ideia de tempo, mas sem ter essa coisa nossa aqui da nossa infância. Nós, na nossa infância, ainda não sabemos nada. Sim. Mas a gente tem isso de não saber nada por conta do nosso processo benevolente do esquecimento, né? Não, eu digo não saber nada na questão intelectual. A gente tem que aprender a caminhar, intelectual, mobilidade, tá? Como um todo. Ali não, ele tem uma infância, só assim, eu sou nova na idade, mas eu não perco a minha autonomia, entendeu? Digamos que lá ele tem 1 ano naquele planeta, mas ele tem superioridade, ele tem inteligência, ele tem mobilidade, ele tem independência. Mas naquele local, a infância dele está colocada nesses termos, completamente diferente da nossa. A nossa nos torna dependentes por uma série de fatores,
para nos aproximar, para que a gente possa receber, olhar para aquela criança, né, tão bonitinha, tão querida, tão fofinha ali, tão dependente de nós, e a gente consiga ensinar-se, doar-se e principalmente amar, né? Justamente pelo véu do esquecimento. Lá, como não existe isso, não existe essa maldade, ninguém está lá por expiação, então não tem essa necessidade. Ele tem 1 ano lá, mas ele é independente, ele tem inteligência, ele tem capacidade de mobilidade, certo? Então, aí é isso que ele se refere aqui, tá? Entenderam? Uhum. E essa inteligência também não se extingue com a velhice, viu? Então, ele vai envelhecer em relação ao tempo que ele vai estar lá, né? Digamos que ele chegou lá aos seus 5 séculos, mas a inteligência dele vai continuar a mesma. Ele não vai ter problemas de Alzheimer, de nada dessas coisas aí, nem de perder a visão, nem de perder as forças, nada disso, porque essas doenças pertencem a nós, né? Esses males dessas doenças pertencem a nós por processo de evolução, tá? Estão os homens sujeitos às doenças? Não estão sujeitos aos vossos males, ou seja, pode até ter alguma doença, mas não sofrem os males dessa doença, não sofrem processos de dor, daquele sofrimento, de angústia, de vai morrer, não vai morrer disso, tratamentos sem cura, não, né? São processos diferentes. Existem alguns tipos de doença que talvez até a gente desconheça. Então, ele diz ali: estão os homens sujeitos a doenças? Não estão sujeitos aos vossos males, mas não significa que não tenha algum problema, tá? Vamos lá. A vida está dividida entre a vigília e o sono? Aí olha a diferença. Entre a ação e o repouso. Então, assim, tem um período de trabalho, de descanso, e tem um período de repouso. Mas não é um sono igual ao nosso. É diferente, é apenas um repouso, talvez um tempo até menor, porque o cansaço não pertence a eles através de trabalho desgastante, porque lá eles não fazem trabalhos desgastantes como nós, né? E aí a gente vai ver isso aqui agora, tá? Olha lá. Poderias dar-nos uma ideia das diversas ocupações dos homens? Seria preciso dizer muito. Sua principal ocupação, olha como a gente dá trabalho para eles. Sua principal ocupação é encorajar os espíritos que habitam os mundos inferiores. Nós, né? A perseverarem no bom caminho. Eles devem estar olhando para a Terra desesperado, né? Assim. Deus do céu. Ele está botando um tapa-olho olhando com um olho só. Não havendo entre eles infortúnio a aliviar, vão procurá-los onde existe sofrimento. São os espíritos bons que vos sustentam e vos atraem ao bom caminho. Ou seja, como lá não tem problema, eles vêm procurar aqui. Mas vem procurar para eles o problema? Não, é diferente da gente, quando a gente diz assim, não tem que fazer, está procurando confusão, né? Não, não é o nosso caso. Eles não vêm com a intenção de levar para eles os problemas, eles vêm para nos ajudarem a enfrentar as nossas dificuldades, a perseverarmos no caminho do bem, no caminho do amor, do respeito, da conduta reta, da fé, da coragem da fé, do bom ânimo. Então, é por isso que eles vêm para cá, né? Chegam mais pertinho da gente aqui e ficam aí tentando nos proteger, nos amparar e nos auxiliar da melhor forma possível. Acho que quando eles saem daqui, aí sim, eles devem levar uma semana dormindo, né? Porque a gente está dando trabalho de fato. Alguém aí? Então vamos lá.
ali se cultivam certas artes? Resposta: lá elas são inúteis. As vossas artes são brinquedos que distraem vossas dores. Né? Eu acho que aqui eles se referem a um tipo de arte como as nossas aqui, né? Talvez eles tenham coisas mais evoluídas, né? Então, vamos lá. No desenrolar da conversa aqui, o Kardec vai tirando as coisas dele. A densidade específica do corpo humano permite-lhe transportar-se de um lugar a outro sem ficar, como aqui, preso ao solo? Sim. Ou seja, lá eles se transportam, né? Porque vamos imaginar, é um planeta, né? Então, digamos que tenha lá o continente americano, o continente europeu, vamos supor, ele vai de um para o outro sem nenhum problema, eles não estão presos ao solo, né? Não tem nenhuma dificuldade, certo? Experimenta-se ali o tédio e o desgosto da vida? Não. O desgosto da vida não provém senão do desprezo por si mesmo. Isso aqui é para terapia, né, Rayane? O desgosto da vida não provém senão do desprezo de si mesmo. Então, por que que um dos ensinamentos que está no Livro dos Espíritos é exatamente isso? Conhece-te a ti mesmo. Porque quando a gente se conhece, a gente se aceita, porque não basta eu me conhecer. Eu tenho que me aceitar. Se eu não me aceitar, eu jogo a aceitação para cima dos outros. Eu jogo a minha autonegação para cima dos outros. Passa a ser responsabilidade do outro, da ideologia política, da ideologia social. Passa tudo a ser um problema dos outros. Às vezes o outro não está nem lembrando que eu existo. Eu passo por ele e digo assim, está me olhando por quê? Aí a pessoa diz, mas eu não estava te olhando, então está me ignorando, está me chamando de insignificante, ou seja, não tem nada que a gente possa responder que vá satisfazer. Né? Por quê? Porque o desgosto da vida provém, senão, do desprezo de cada um de nós por si mesmo, né? A nossa dificuldade de nós enfrentarmos a nós mesmos, né? As nossas mazelas. Ficou claro aqui? Então, vamos ali. Sendo menos denso do que os nossos, o corpo dos habitantes de Júpiter é formado de matéria compacta e condensada ou de matéria vaporosa? Compacta para nós, mas não o seria para vós. É menos condensado. Ou seja, é compacta de acordo com o lugar que eles estão. Ainda não é totalmente puro, totalmente etéreo, é compacta para eles. Alcança, atinge a necessidade deles, mas para nós a gente nem enxerga. Não é nosso conceito de compacto. Uhum. Exatamente, ela é bem menos condensada para nós, tá? O corpo, considerado como feito de matéria, é impenetrável? Sim, aquela matéria mais compacta ali, né? Então, aquela é considerada impenetrável para eles. Seus habitantes têm uma linguagem articulada como a nossa? Não. Entre eles, a comunicação de pensamentos. Telepático. É ali, né? A segunda vista é, como nos disseram, uma faculdade normal e permanente entre vós? Sim, o espírito não tem entraves, nada se lhe oculta. Ou seja, é o raio-x, né? O que é a segunda vista? É a nossa capacidade de vidência, de clarividência, de olhar aqui, como eu estou olhando para a Rayane, e de repente enxergar alguém do lado dela, enxergar uma situação de presciência, uma situação de um passado mais próximo ou de um passado mais distante. Mas eu tenho aquela evidência, quando passa, eu alguma coisa lembro, né? Posso até lembrar de tudo. No caso dos espíritos destes que moram em Júpiter, aquilo é permanente. Então, a gente enxerga.
né? Todos os espíritos que estão ali na volta, situações do passado, do futuro, não tem problema nenhum, não tem nada a esconder, tá? Então, vamos lá. Se ao espírito nada se oculta, conhece, pois, o futuro, referimos-nos aos espíritos encarnados em Júpiter. Kardec já deixou bem claro, né? O conhecimento do futuro depende da perfeição do espírito. Tem menos inconvenientes para nós do que para vós. É-nos mesmo necessário, até certo ponto, para a realização das missões que devemos executar. Mas, daí a dizer que conhecemos o futuro sem restrição, seria colocar-nos na mesma posição que Deus. Então, eles conhecem alguma coisa do futuro. Aí a gente pensa assim, se eles conhecem, entra a questão do tempo relativo, né? Por isso que os físicos acabam dando nó na cabeça da gente. Se eles conhecem, se nós lá, vamos morando em Júpiter, temos a permissão parcial de conhecer o futuro para organizar as nossas tarefas, o tempo realmente é relativo, né? Aí a gente pensa assim, o que será que nos influencia? É o passado que nos influencia no presente ou o futuro? Vou deixar vocês com um nó na cabeça hoje. Porque esse futuro, se a gente parar para pensar, ele já existe. São esses mundos evoluídos aos quais nós estamos destinados. Mas no Missionário da Luz, eu estava vendo um palestrante esses dias, Rodrigo, esqueci o sobrenome dele. Ele é muito bom. E ele fala uma coisa interessante, que a gente vem com livre-arbítrio, né? A gente, né? Agora nós. Vem com livre-arbítrio, mas a gente vem arregado daquela prática anterior. Exatamente. E aí, muitas das vezes, a gente fracassa porque entre trocar no livre-arbítrio e fazer, a gente prefere a antiga referência do que partir para a nova. Exatamente. E aí, a nova já está pré-estabelecida porque tem um programa reencarnatório, ou seja, você vai chegar ali. Só que a gente não faz. Não faz. E é isso, né? O futuro já está traçado. Já estava pronto, né? Claro que o livre-arbítrio, ele tem que ser respeitado para que a gente chegue ao nível de evoluir e chegue nessa condição aqui, né? Que nós não vamos precisar mais nem da prova, nem da expiação. Por isso que os espíritos não forçam a nada. Por isso que a gente tem que querer por vontade própria, né? E também tem a imprevisibilidade, né? Tem o fator imprevisível. Então, a gente também fica condicionado à mudança e o que vai acontecer a partir dessa escolha. Ou de não escolher e se manter na zona de conforto, né? Exatamente. Porque vai depender... Eu estou numa condição meio ruim, mas eu já conheço essa condição, então vou ficar. Vou ficar aqui, exatamente. Depende dos fatores que são colocados naquele momento. Olha, então antes de tu vir, vem aquela história assim, olha, vai chegar um momento que tu vai chegar numa bifurcação aqui, ó. E aí tu vai ter que escolher, tá? Mas o que vai ser colocado? Bom, aí eu não posso te dizer, porque aí é que está a tua prova, aí que está o teste, se tu conseguiu vencer a ti mesmo, conseguisse vencer os teus vícios, as tuas inseguranças e tomar o caminho certo. Então aí é que a gente vai provar a coisa, né? É complicado, não é fácil, né? Mas quando a gente lê isso aqui, eu particularmente acho fascinante. Aí eu penso assim, gente, Jesus veio do futuro. Claro que veio do futuro. Se ele precisou, digamos assim, ficar 4.000 anos baixando a sua vibração, ele ajudou em toda a constituição, formação do planeta Terra. Quando ele chega, que ele é questionado pelos doutores da lei, como que ele poderia ter conhecido Moisés se ele não tinha nem 30 anos, e ele diz assim, antes de Moisés vir, eu sou. Essa frase é algo, eu sou, ele podia ter dito, né? Antes de Moisés vir, eu já conhecia pelas escrituras, eu conhecia, porque meu pai me apresentou, não, eu sou. Ou seja,
Eu sou e continuarei sendo. Eu sou o mundo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, né? Então, é uma frase que faz a gente pensar, né? Eu sou, eu acho aquilo. Eu digo, gente, aquele homem deve ter se enlouquecido quando ele respondeu isso. Não, e isso dá um nó na cabeça da gente, né? Claro, Dá um nó na cabeça da gente. Não, Porque quando o pai João definiu o nome da casa, ele disse: é nos caminhos de Jesus. E pontuou. E eu, na época, eu tá bem, é nos caminhos de Jesus. E aí eu ficava pensando, mas por que não é nos caminhos de Jesus Cristo, né? Por que será que não é nos caminhos de Jesus Cristo? E ele sempre disse, é nos caminhos de Jesus. E aí ele começou a falar muito agora no último ano em o Evangelho de Jesus de Nazaré. E tendo como base o Cristo como o Cristo Supremo. o Cristo planetário, exatamente. E aí, por que ele bota... do nosso planeta, né? Jesus de Nazaré é o Cristo do nosso planeta. Sim. Porque Cristo não é nome, né? É uma categoria dele. Ele é um crístico, ele é um espírito crístico. Então, ele, nos caminhos de Jesus, porque o que ele quis dizer para vocês também? É como se tivesse soprado no meu ouvido aqui, né? O que ele quis dizer para vocês? Os caminhos de Jesus não foram fáceis. Caminhos de Jesus foram um exemplo da doação, da abnegação, né? Do amor ao próximo, do respeito, da indulgência, da disciplina, da paciência, da união, do comprometimento, né? De não rejeitar ninguém, indiferente de como aquela pessoa se apresenta, né? Mas não ser conivente com aquela atitude errada apenas porque eu estou acolhendo. Então, esses foram os caminhos de Jesus, foram os caminhos que ele traçou pelo mundo. Então, isso é muito interessante, não é fácil, os caminhos de Jesus não são fáceis, a gente às vezes desiste, né? Gente, olha aqui, são 21 horas e 36 minutos, eu sei que esse texto aqui é bom, né? Mas eu estou por vocês, se vocês querem ler mais uma ou duas, mas vocês todos trabalham cedinho amanhã, né? Hoje, o dia para mim hoje foi bem duro, Carla. Eu trabalhei então, bastante hoje, eu estou um pouco cansada. Eu vou então, me retirar e depois, se seguirem, eu vejo o final. Então, não, a gente para, né, Rayane? Eu acho melhor, até para a gente poder entender. Ver se meu companheiro André aí, o velho, assume esse resto para mim, que semana que vem eu não estou aqui. Ainda vou estar lá no Rio de Janeiro. E aí eu não me comprometo a estar, porque eu não sei se tem internet. Se eu não, e outra coisa que eu ia combinar semana com vocês. Semana que vem nem a Carla vai estar. Exatamente, Tá? Então, de repente, a gente pode deixar para outra semana. Tá bom. Aí, se eu já tiver voltado, mas senão um dos irmãos já... Eu também vou estar fora semana que vem. Então tem o feriado, né? Não, é que a filha da Fábio faz aniversário dia 1º, e é que mora na Praia do Rosa. E daí ela quer ir lá, né? A Fábio quer ir lá, né? Então... Ninguém vai a Torres comigo? Não, e a gente vai mudar também que legal. Quarta-feira que vem. Eu preciso ir além de Torres, eu preciso ir a Camboriú ver a minha neta que está nas vias de nascer hoje ou amanhã. E tu vai no feriado? Não, aí eu acho que eu vou depois, na outra semana ainda, mas eu estou nessa iminência. A Giga está em trabalho de parto nesse momento. Vai ser protegido. Podemos encerrar ali a gravação, né, Vilmar? Para os nossos assuntos pessoais.